Esse é o segredo por trás de todo vencedor. Segredo esse que o próprio Deus revelou para Josué. Sê tu forte e corajoso, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, esse posicionamento que Deus se revelou para Josué não é um privilégio só de Josué. É um privilégio de todos os filhos de Deus que estão na caminhada com Deus. Você precisa entender uma coisa. Nós sempre estamos em frequência ou em igualdade ou em poder semelhante àquele com o qual nós estamos aliados. É por isso que nós precisamos entender e conhecer a natureza de Deus e com quem nós andamos. Então, no caso de Josué, a conquista de Josué era uma conquista física, com espada nas mãos. Os inimigos eram físicos, eram reis que tinham se apropriados da sua herança, da sua terra, e para que eles pudessem, de fato, desfrutar dessa herança que por direito era deles, como por direito todas as sortes de bênção são dos que estão em Cristo Jesus, porque Paulo escrevendo em Gálatas 3 e verso 14, para que as bênçãos de Abraão chegassem a nós gentios em Cristo Jesus. Então aquela terra que Josué estava lutando por ela era por direito, ela era herança por direito dos descendentes de Abraão, o qual Josué era um deles. E ele era o responsável em liderar o povo, e ele estava abatido, ele estava sem ânimo, ele estava sem força. E esse estágio de espírito, ele é descompatível com o que era necessário Josué fazer ou realizar. Jamais ele iria vencer com aquele estado de espírito. Ele não teria forças, condições, nem dele mesmo, nem de liderar ninguém naquele estado de espírito. Por isso a ordem de Deus foi: tenha ânimo, seja forte e corajoso, aonde colocar a planta dos teus pés. Então, observe esse segredo. Se a batalha de Josué era uma batalha física, ele precisava literalmente colocar os pés dele, o corpo dele dentro da terra para poder usufruir da terra. A terra que Deus disse: olha, você vai encontrar nessa terra casas fartas de tudo que é bom, poços cavados, porque os invasores, eles entraram antes, estão usufruindo, mas eles também deixaram o benefício, porque eles fizeram algo na terra que não é deles, porque Deus tinha prometido a Abraão e seus descendentes. E agora vocês irão entrar nessa terra. Então, o comportamento, a natureza, o estado de espírito de Josué era descompatível com o que ele precisava realizar. Então Deus reanimou ele, ou animou ele, e ao reanimar, deixou aqui o segredo, revelou o segredo. Se para Josué mesmo, a sua guerra sendo física, mas ele precisava do estado de espírito, e hoje a nossa guerra é espiritual. Ou seja, para que nós obtenhamos vitória, é necessário que o nosso estado de espírito seja correspondente ao estado de espírito dos que vencem. Agora, como é que nós podemos ter um estado de espírito elevado, um estado de espírito de fé, se nós não conhecemos a natureza de Deus, se nós não conhecemos as promessas? Não conhecer teórico, não conhecer apenas de ouvir. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, o mesmo processo que acontece com os nutrientes quando nós nos alimentamos, comemos, o nosso sistema imunológico tem capacidade de extrair dentre os alimentos os nutrientes, joga assim o lixo fora, e os nutrientes, eles ficam no nosso corpo. Se nós estivéssemos fracos, desanimados, sem força, imediatamente quando nós nos alimentamos, nós nos tornamos fortes.
Então, os nutrientes do alimento, ele é apenas para dar vigor ao corpo físico. Enquanto que os nutrientes da palavra de Deus, porque Jesus ele é o pão vivo que desceu do céu, ele serve de nutriente para o nosso espírito. Então, é necessário que nós conheçamos, estudamos, aprendemos, meditamos, deixamos a palavra de Deus processar dentro da nossa mente, da nossa consciência, meditando, e assim a palavra de Deus, o próprio Deus, que Deus é palavra, Deus é espírito, deixa os seus nutrientes, a sua força em nosso espírito. Então, assim sendo, nós vamos nos alinharmos com Deus, e Deus é vencedor, seus filhos também são vencedores. Mesmo diante das batalhas, você sabe que a força que está contigo é superior. Eu estava ouvindo o testemunho de uma mãe que no seu primeiro filho teve uma perca dolorosa, porque ela perdeu o seu filho de uma forma trágica, lentamente, depois de lutar na UTI, seu recém-nascido. Ela perdeu, e depois que ela perdeu o primeiro filho, se eu não estou enganado no testemunho dela, ela falou que 7 filhos ela perdeu em sequência, e a medicina, os médicos falaram para ela que cada nova tentativa não era só o recém-nascido ou o feto que estava sendo ameaçado de perder a sua vida, mas ela própria. Então desencorajou ela o máximo que pôde, e assim todas as vezes que ela ficou grávida, ela perdeu o seu ente querido. E ela estava contando o testemunho que através e a partir de uma pessoa, Deus falou com ela em profecia, e aquela profecia animou ela, levou o estado de espírito dela, a fé dela aumentou, e segundo ela, a partir através da profecia, Deus cumpriu realizando nela o que Deus tinha prometido, que foi a profecia que ela teria um filho, e de fato ela teve o filho. Hoje aquele filho é uma realidade. O que a consciência daquela mãe ainda não tinha despertado, ou ainda não despertou, é que esse Deus pelo qual ela diz que falou com ela a partir através de uma outra pessoa, pela profecia, ele sempre esteve lá. A sua palavra, ela é eterna, ela é antes da fundação do mundo, ela não volta vazia, ela é poderosa. Então o que aconteceu é que de fato, mesmo a palavra de Deus estando lá, já existente no mundo espiritual, ela nunca acessou, a consciência dela nunca alcançou, ela nunca entendeu isso. Então foi preciso uma profecia para fazer com que ela acreditasse naquele ponto, e assim quando ela ouviu, o estado de espírito dela elevou e o corpo recebeu o vigor, a força que ela precisava para ter o filho. Porém, é necessário que nós entendamos que aquilo que foi falado, que segundo ela foi falado em profecia, estará sempre presente, esteve e estará sempre presente no mundo espiritual. Que eu não preciso de uma profecia para mim estar naquele estágio de espírito. Então a profecia é exatamente para ativar uma pessoa que está fora, ou seja, o poder não está dentro de mim, porque o propósito do evangelho, do reino de Deus, é que o evangelho é que Deus esteja dentro de vós. Não sabeis que Deus habita em vós, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. A minha palavra é espírito e vida, disse Jesus, João 6:63. Então a profecia, ela é necessária até você chegar nesse nível de maturidade. É por isso que o que é em parte será aniquilado quando chegar o que é perfeito, porque a profecia, ela não é perfeita, ela é um mecanismo que Deus encontra para ajudar os que estão em crescimento, que ainda não chegou nesse estado de perfeição na fé. Como o próprio Pedro disse, que a profecia, ela é como um candeeiro acesa em uma noite escura, mas quando chegar o grande dia, não é necessário mais o candeeiro. Então, quando você entender o estado de espírito, que é o segredo dos vencedores, você não precisa mais de profecia, porque você está no que é perfeito, você está na força. Porque, veja só, quando se conhece a natureza de Deus, se entenderá que Deus não tinha interesse só naquele filho que
que se fortaleceu porque o corpo dela se fortaleceu, e o corpo dela se fortaleceu por causa do estado de espírito dela, que se fortaleceu por causa da profecia. Antes do corpo dela se fortalecer, cada novo feto o corpo tinha como ameaça, porque era uma ameaça para a própria vida. Então, assim, o corpo, a natureza escolhia entre a mãe e o filho. Então, assim sendo, a natureza achou que era mais justo o filho. Então, aquela mãe também, ela não entendia que a causa que ela teve sete percas, que não é Deus que desejou isso, e nem muito menos o diabo, é tão somente porque no primeiro filho ela perdeu, e o pavor, o medo, a insegurança, o trauma da primeira perca desequilibrou a sua natureza e baixou a sua fé, baixou a sua confiança. E aí o corpo fraco expeliu segundo, se eu não estou enganado, 7. E o primeiro filho foi perdido por quê? Porque, segundo ela, cometeu um erro. Ela quebrou alguns princípios, algumas regras, e isso, a culpa pesou sobre a consciência dela, e que por causa disso houve a primeira perca, e a primeira perca veio a segunda e a terceira, se eu não estou enganado, 7, e tudo acabou quando ela houve uma profecia, e esse estado de espírito ele está agora, não só nesse sentido de você ser mãe, segurar um filho, é para tudo na vida, porque a derrota ela é correspondente a um estado de espírito de derrota, de fracasso. O sucesso, a vitória, ele é correspondente com o espírito de ânimo. Como Deus disse para Josué, tenha fé, tenha ânimo, ó Josué, sendo forte e corajoso, onde colocar as plantas dos teus pés, eu te darei como herança, nenhum dos teus inimigos ficarão em pé diante da tua presença. Esse estado de espírito que é proveniente de Deus, ele não muda, Veja, no caso da mãe, o médico tinha falado para ela que ela não teria filho, então enquanto ela estava subordinada ou dando credibilidade à palavra do médico, assim era. Lembrando que não estou dizendo que o médico estava falando o que não era verdade, o médico estava falando a verdade resultante da ciência, mas lembra, nós estamos lidando com o Criador, aquele que não tem limitação, aquele que ainda que esteja morto 4 dias, volta à vida, porque Jesus disse, Lázaro, sai para fora, enquanto um homem morto. Então, esse estágio, a realidade de Lázaro era descompatível com a proposta de Jesus, sai para fora. Era um morto de 4 dias. Mas veja, a vida estava na palavra. E Lázaro, que antes de morrer ele tinha fé, o estado de morte era descompatível com a fé de Lázaro. Por isso a fé de Jesus, a palavra de Jesus, entrou em sintonia, canalizou e resultou, foi o homem morto por 4 dias, saiu vivo. Então, é necessário que nós entendamos isso. Em nossa igreja, quantas senhoras vieram dizendo que os médicos tinham falado que não tinha jeito, porque ela era estéril, e homem também. Então, e essa esterilidade, ela dura enquanto a pessoa está dando credibilidade à palavra humana, ainda que seja a palavra do profissional, mas é humana, é limitada. Mas quando ela deixa de entrar em sintonia da credibilidade da crença, a palavra do homem, e dar a Deus, então assim prevalece a palavra de Deus, a palavra do alto, não tem limite. Então o estado de espírito elevado é o segredo de todos os vencedores, até mesmo quando uma pessoa cai, que cai mesmo, fracassa, nem tudo sai como, na verdade praticamente nada sai como a gente planeja. Quando a gente dá início, seja em qualquer segmento da vida, a gente vai encontrar obstáculos. Josué encontrou muralhas fortes, reis perversos, nações, exército, inimigos, e na nossa caminhada é assim, mas com o estado de espírito, mesmo quando nós caímos, é descompatível com a queda, a gente não fica ali. É a chamada resiliência, você levanta e agora você acrescenta aquele estado anterior à sua experiência. E agora você marcha, você se conserta, você se corrige e você marcha por alvo. Então, quem quer vencer
tem que ouvir essas palavras e tem que entender essas questões. Se você gostaria de aprender mais a respeito da fé e ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho. E ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.